E aí, pessoal? Vamos mergulhar direto nesta análise. Quando falamos sobre dor nas articulações, não estamos lidando apenas com uma queixa comum do dia a dia. Pensem nisso como um verdadeiro mistério médico. Encontrar o tratamento correto significa identificar exatamente qual é o culpado clínico por trás daquela dor. E é por isso que hoje vamos colocar os nossos chapéus de detetive e entender como essas pistas vitais são decifradas na prática. O nosso roteiro de investigação será o seguinte: 1. O mistério da dor. 2. Vamos diferenciar artrite, artrose e artralgia. 3. Pistas no exame físico. 4. Desgaste e contra-ataque autoimune. E 5. Invasores infecciosos e virais. Bora lá? Vamos começar com a parte 1, o mistério da dor. Sabe aquela dor articular super comum? Ela aparece em 1 a cada 7 atendimentos na atenção primária. É muita coisa. Mas, acreditem, até 30% desses casos começam como um grande ponto de interrogação, sem uma causa óbvia logo de cara. Por isso, a nossa primeira missão como detetives não é sair pedindo uma montanha de exames de laboratório aleatórios que só vão confundir o raciocínio. O segredo é caçar os chamados sinais de alerta, os famosos red flags. Uma febre, um histórico de trauma ou uma fraqueza bem localizada, isso sim aponta imediatamente para condições graves, tipo fraturas ou infecções, exigindo uma ação rápida antes que causem danos permanentes. Avançando para a parte 2, artrite, artrose ou artralgia. Para construir nossa base, precisamos separar termos médicos que parecem irmãos gêmeos, mas descrevem cenários completamente diferentes. O primeiro é a artralgia. Artralgia é pura e simplesmente a experiência da dor. É quando a junta dói, mas se a gente examinar, não tem inchaço, não tem calor, não tem vermelhidão. Apenas o sintoma doloroso e nada mais. Agora, a artrite já é outra história. Aqui o bicho pega porque temos uma inflamação ativa. Para chamarmos de artrite de verdade, precisamos encontrar pelo menos 2 sinais clássicos: dor, calor local, inchaço, vermelhidão ou a perda da função daquela articulação. É aquele cenário onde ocorre um acúmulo de substâncias inflamatórias e a pessoa acorda com as juntas duras, uma rigidez matinal que demora mais de 30 minutos para passar. E por fim, a artrose, ou osteoartrite. Diferente daquele incêndio da inflamação aguda que acabamos de ver, a artrose é mais como um desgaste mecânico, uma lesão degenerativa na cartilagem que protege o osso. Ela tem muito a ver com o avançar da idade e com o uso estrutural, e na imensa maioria das vezes não apresenta aqueles sinais quentes e visíveis de inflamação. O que nos leva à parte 3, pistas no exame físico. Pois é. Agora que sabemos o que procurar, a gente consegue descartar um monte de suspeitos simplesmente avaliando o ritmo dessa dor. Funciona assim: se é uma dor de ritmo mecânico, ela piora quando a pessoa se movimenta e faz esforço, e melhora quando deita no sofá para descansar. Isso grita desgaste. Mas se a dor tem um ritmo inflamatório, ela faz exatamente o oposto. Ela piora no repouso, especialmente de noite, e melhora quando o corpo começa a se mexer. Esse é um alerta gigante de que estamos lidando com um problema sistêmico. O relógio também é uma das maiores pistas na nossa investigação. Nós usamos a marca de 6 semanas como o grande divisor de águas. Se a dor é aguda, ou seja, dura menos de 6 semanas, o culpado tem ação rápida. Pode ser um vírus, uma crise forte de gota ou uma infecção bacteriana. Agora, se essa dor teima em não ir embora e cruza essa marca de 6 semanas, ela ganha o status de crônica. E aí os holofotes mudam para doenças de longo prazo, como lúpus, artrite reumatoide ou a osteoartrite. E olha que incrível, as pistas nem sempre estão escondidas apenas na junta que está doendo. Detetives médicos precisam olhar o corpo todo. Sinais extras, como essas placas descamativas da psoríase na pele, nas unhas, ou aqueles vasinhos rompidos no rosto chamados telangiectasias, muitas vezes são exatamente a peça do quebra-cabeça que faltava para fechar o diagnóstico de uma doença sistêmica. Chegamos na parte 4, desgaste versus ataque autoimune. Vamos chamar para a sala de interrogatório os 2 maiores pesos pesados da dor crônica. Primeiro, a osteoartrite. Gente, essa é simplesmente a doença articular mais comum no planeta, afetando quase 528 milhões de pessoas em 2019. E engana-se quem acha que é só o osso raspando no osso. Hoje sabemos que é uma doença super complexa, altamente impulsionada pela obesidade, pela sobrecarga e pelo inflammation, que é aquela inflamação crônica associada ao envelhecimento. Pensem nisso como o desgaste na banda de rodagem de um pneu de carro que roda todos os dias.
No outro canto, nós contrastamos esse desgaste com a artrite reumatoide. Aqui o cenário é de fogo amigo. O próprio sistema imunológico surta e ataca o tecido que reveste as juntas. Afeta mais ou menos 1% dos adultos e adora uma simetria. Se ataca a mão direita, muito provavelmente vai atacar a esquerda também. Causa uma rigidez matinal intensa e, se não for travada logo no início, pode destruir a estrutura, causando deformidades clássicas, como as famosas mãos em pescoço de cisne. E quando aquela inflamação em várias juntas se recusa a sumir depois de 6 semanas? Bom, a gente segue o mapa. O algoritmo clínico nos direciona para investigar o SAND atrás de marcadores imunológicos específicos. Primeiro, procuramos o fator reumatoide. Se rolar alguma dúvida, partimos para os anticorpos anti-CCP, que são ferramentas super afiadas para confirmar a artrite reumatoide logo nas fases iniciais. E agora a nossa última sessão, invasores infecciosos e virais. Mas vamos introduzir uma bela reviravolta nessa história. Imagina que a dor articular bateu de repente, como um atropelamento, e trouxe de brinde uma febre altíssima, passando dos 39 graus. Esquece o desgaste crônico por um momento. Nossa investigação precisa dar um cavalo de pau e focar nos invasores infecciosos agudos. É nessa hora que os vírus de RNA entram na nossa mira, especialmente a família dos alfavírus. Esses caras, que na maioria das vezes pegam carona nas picadas de mosquito, possuem um potencial artritogênico absurdo. Em outras palavras, eles têm uma habilidade tremenda de invadir as articulações e desencadear dores inflamatórias severas. O maior exemplo, e talvez o mais terrível deles, é a chikungunya. Ela age como um imitador perverso. Começa com uma febre alta do nada, manchas avermelhadas na pele e uma dor nas juntas que simplesmente paralisa a pessoa. E o que mais assusta é que em cerca de 40% dos infectados, a chikungunya arrasta o paciente para uma fase crônica. São dores que duram semanas, meses ou, pasmem, até anos, destruindo a qualidade de vida. Outro suspeito que não podemos ignorar é o vírus Maiaro. Ele circula principalmente no ambiente de floresta, pulando entre macacos e mosquitos silvestres. Causa febre, rash cutâneo e dores articulares. E acaba sendo frequentemente confundido com a dengue, embora a dor nas juntas tenda a ser um pouquinho mais leve que a da chikungunya. Ainda assim, é um intruso que precisamos monitorar. E a lista de imitadores perfeitos vai além dos mosquitos. Fiquem de olho nas hepatites B e C, que quando atacam as juntas podem até dar um falso positivo para o fator reumatoide. O HIV também pode causar uma artrite aguda em cerca de 15% dos casos. E não dá para esquecer das infecções sexualmente transmissíveis como o gonococo, que podem se espalhar pelo sangue e causar dores intensas em adultos jovens e totalmente saudáveis. Todos esses precisam ser descartados, pois fingem ser doenças reumáticas clássicas. Para amarrar nossa investigação com chave de ouro, o grande segredo é este: escutar com muita atenção a linha do tempo do paciente e examinar cada detalhe clinicamente é 1000 vezes mais poderoso do que sair pedindo baterias intermináveis de exames. Os testes de laboratório ajudam, claro, mas quem manda mesmo e direciona o tratamento certeiro é o olho e o ouvido atentos do bom detetive médico. E para fechar, pensem nisso. Em um mundo onde a população envelhece rapidamente e os casos de osteoartrite dispararam em incríveis 113% desde 1990, nossas articulações nunca estiveram sob tanta pressão. Dominar esse trabalho de decifrar os sinais do corpo nunca foi tão vital. Fica a reflexão: como vamos adaptar e evoluir nossas ferramentas de diagnóstico no futuro para proteger nosso movimento? Que possamos continuar desvendando esses mistérios juntos. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.